Já conhece toda a minha coleção de camisetas de animes? Visite loja.com.br/Gabi-Xavier para camisetas de Demon Slayer e várias outras estampas em moletons, camisa de manga comprida, curta, quadros e muito mais. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje é dia da gente comentar, como prometido e como vocês pediram muito, a última, provavelmente, abertura de Shingeki no Kyojin, The Rumbling ou O Estrondo, a abertura da 4ª temporada, parte 2, que veio já com um estilo diferente, veio com vocal gutural e veio com uma letra que é claramente uma voz ou um desabafo do Eren, mas em formas diferentes. O que eu quero dizer? Vem entender comigo. A gente vai analisar todos os spoilers, porque tem muitos nessa abertura, porém, apesar de mostrar frame a frame tudo o que tá acontecendo, eu não vou te dizer o nome da coisa e quando acontece o que será. É um vídeo livre pra geral, leitores ou não, mas tá muito interessante. E a gente vai usar, portanto, não só as imagens, mas também a letra do que tá sendo cantado na hora dessa música, porque pra mim tem muitos significados, muitos segredos. Eu vou tentar analisar com vocês, considerando que estou usando a letra que é dita hoje como a oficial ou a mais perto da oficial, que é diferente um pouquinho daquela que foi dita logo após a música começar a rolar na internet. Ok? Vamos juntos para todos esses significados, lembrando que a gente comenta episódios novos de Shingeki no Kyojin todos os domingos, dia de lançamento, até o final da noite, vem sempre vídeo com análise completa, então vem me acompanhando aí. E enquanto a gente vê, eu ia colocar em slow, só que aí eu não consigo ter a música pra gente acompanhar a letra também. Se eu precisar voltar em cenas, aí eu coloco devagarzinho pra gente não perder nenhum detalhe. Aqui, a gente abre primeiro com o olhar que é claramente do Eren, do protagonista, junto com o rumbling, né? O estrondo, um coro muito grande que vem estrondo, estrondo, tá chegando o estrondo. E esse é um olhar que é de raiva, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Um olho até que pulsa de um personagem que tá cheio de ódio, não há qualquer dúvida disso. E aqui a gente vê o Eren se preparando justamente, né? Colocando sua capa, enquanto a gente escuta que tá vindo o estrondo. E não interessa pra mim, nesse caso, onde ele tá. Ok, a gente pode fazer associação. É logo depois da cena que ele tava na cela, inclusive falando pra si mesmo no espelho. Tatakai, Tatakai, eu tenho que lutar, tenho que lutar, tenho que continuar, quase como um mantra. E enquanto ele coloca essa capa e vai seguindo pra esse seu caminho, que vai ser um grande, vamos dizer, fio da meada de toda a abertura, a gente tem um paralelo dos seus amigos que sempre estiveram ao seu lado e aqui não. Estão provavelmente também em celas, estão longe dele, e enquanto Eren coloca sua capa, a Mikasa tira o cachecol. Ela tira o cachecol que sempre foi um símbolo de união dos dois, dessa história dela com o Eren, e que agora ela começa a questionar. Você vê que o olhar dela tá caído, assim como o próprio Armin também tá sozinho, cabisbaixo, pensativo, isolado. E tem essa transição dele para o Eren caminhando, que justamente mostra que os dois estão em outro momento e o Eren tá seguindo, seja lá pro que for. A gente vai acompanhando as pistas junto com a letra. E aqui é beware, né? É se prepare, né? Tome cuidado. E logo em seguida vem algo que cai dos céus em prédios que aqui lembram muito os próprios prédios de Parádios mesmo, mas não dá pra gente ter uma definição. Aqui sim, parece bastante os cenários que a gente já conhece e muitos colossais andando, caminhando, algumas pequenas árvores aqui. E a música, que olha só, você vê que nesse ponto ela tem uma vibe até de terror, que vem um tan, 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 bem agudo. Então a gente vê que essa é uma cena e que essa é uma construção de algo de terror. Tanto é que logo em seguida a gente tem transição para mais titãs colossais aos montes, pelo que a gente vê, caminhando entre cidades e produzindo mais fumaça e a música de terror no fundo. São muitos. Nesse ponto a gente tem um outro ângulo de um local que é uma cidade que surge ali no horizonte, muitos colossais, de novo produzindo muita fumaça. E a música, ó, coming for you, chegando pra você, indo até você. Então, o estrondo, tome cuidado, tá chegando, indo até você. E aí a gente vê um caminho muito grande agora, ó, de mar. Em seguida, vai para os irmãos Yeager, Eren e Zeke. O que é interessante nesse painel aqui? A gente tem não só várias ligações, ali que seria de um DNA, células, organismos, algo até meio genético, mas também os dois irmãos olhando para lados opostos. Eles estão separados, olhando para lados opostos. No meio deles há alguma ligação de DNA consanguínea, mas eles estão em paralelos diferentes. Eles estão em planos completamente opostos na mesma ilustração. A gente volta pro mar para vir também a abertura aqui, né, de
Attack on Titan, The Final Season. O medo dessa música me dá um strike. Aí a gente vem pra parte mais melódica. O que eu quero mostrar pra vocês? O tempo todo nessa música, a gente vai tendo a parte melódica intercalando com a parte gutural. Por mais que a gente possa falar, não é estética, a banda faz isso, tem a ver com o gênero. Na verdade, eu acho que as escolhas de letras e palavras em cada uma dessas partes e de imagens também, ela não foi aleatória. Quando chega na parte melódica, a gente vai lidar com coisas mais sentimentais, enquanto, por exemplo, aqui, a gente tem o Eren caminhando e as pombinhas ali no canto. Algumas pessoas poderiam dizer, talvez, eu fui contar, que as pombinhas aqui, ó, imagem passada, vamos lá voltar aqui. Elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas chega a outra e vira 10, entendeu? Então a gente pode começar a falar, não, o negócio de 9 titãs, mas depois vira 10 pombas. Então acho que não tem nada numérico. Na verdade, para além de memes que vão crescer cada vez mais na temporada, para quem ainda não sabe, mas enfim, as aves, o voo, né? Essa liberdade sempre esteve associada metaforicamente em toda abertura, encerramento de Shingeki. Então a gente tem também o Eren caminhando, enquanto na voz dele, aparentemente, né, no pensamento dele, ele fala: tudo que eu sempre quis foi fazer coisas certas. Eu nunca quis ser o rei. Ó. Só que aí vem o grito gutural de eu juro. Não é um I swear tranquilo. Tá num melódico dizendo ali que ele sempre quis fazer coisas certas, que ele nunca quis ser o rei, ele jura, e ele andando, e os pássaros talvez voando, talvez fazendo associação de que o Eren sempre quis ser o que é, acima de tudo, livre, fazer o que ele quisesse, não ser preso. Ele jura, mas o jura é como, sabe quando a pessoa tá desesperada e ela de repente fala, eu juro isso, mas ela já tá aqui no nível de estresse, de raiva, de ódio? Ok, guarda isso. E quando ele fala I swear, a gente vê algumas imagens passando bem rapidinhas, que são importantes também. Eu vou até tirar um pouquinho do som pra gente fazer devagar. Tem Marco, Connie, Sasha, Jean, Armin, Mikasa. E aí uma transição, e no presente, a Sasha tá morta, o Marco também tá morto, e os outros que sobraram, Armin, Mikasa, Jean, Connie aqui em pé, na frente do túmulo da Sasha. Quando ele fala eu juro de forma agressiva, a gente vê o que aconteceu nessa passagem de tempo. Perdeu pessoas. Ao mesmo tempo que a gente vê também nesse mesmo grito desesperado, os outros que eram os guerreiros, e enfim, também tem aqui a Historia, Ymir, a Anne lá atrás, tem o Reiner e o Bertolt, e a transição para o presente, a gente vê que o próprio Bertolt não está mais, que na verdade a própria Anne também não está mais com essa turma, a Ymir também não está, e a gente vê o presente em Marley dos guerreiros, só que pra mim tem uma associação diferente, apesar de faltarem pessoas aqui na transição desses para o presente, a gente vê uma cena de felicidade. Faltam pessoas, ok, mas de um foi do passado para o cemitério e um de um passado para uma cena de felicidade. Quando eu vi isso, me deu uma impressão muito grande de é isso que ele consegue ver em paralelo. Tá lá Marley, no presente, as pessoas vivendo felizes, os guerreiros que sejam, se o Eren tava olhando isso aqui, por exemplo, como infiltrado, e lá no meu presente, da minha galera, a gente tá em frente a um túmulo. Não sei, com esse grito de I swear, me passou um pouco essa sensação. Tudo que eu queria fazer era salvar sua vida. E nesse ponto em que o Eren tá caminhando, andando em cima da muralha, claramente ele tá indo em direção a algo. Ele abriu o trailer, não, a opening, a abertura, com um olhar de raiva, ele se preparou e foi andar, e aqui ele tá caminhando em direção a alguma coisa, enquanto ele passou por alguns pássaros, e aqui, no caminho dele, os pássaros vêm juntos. Tá vendo? Aqui nesse ponto ele fala, tudo que eu queria era salvar a sua vida. Eu nunca quis pegar uma faca. E aí a gente lembra claramente da imagem de uma das primeiras cenas do Eren pequeno, que era ele salvando a Mikasa e usando uma faca de uma maneira até bem agressiva, se a gente parar pra pensar. O próprio pai dele ficou muito chocado na época. E aqui nessa música ele fala, eu nunca quis pegar uma faca. Eu só queria salvar a sua vida. Isso, de novo, é o vocal clean. É a parte sentimental, vamos dizer assim, dessa música, mais sentimental. E aí, ele anda falando sobre isso em direção a algo em cima das muralhas e os pássaros voando em volta. De novo, gente, apesar de qualquer meme, associação de liberdade sempre muito vinculada ao Eren. E se o Eren tá caminhando rumo à liberdade como os pássaros ao seu lado, aqui nessa muralha ele tem dois lados. O além da muralha iluminado, o horizonte, e o ficar dentro das muralhas, as trevas. Ou como simbolicamente pode ser pra ele. E aí, ó,
De novo, I swear. E que a gente vê no grito gutural. Alguma pessoa da tropa aqui cheia de sangue. Quando eu vi esse cabelinho aqui em cima, me lembra muito o cabelinho do Flock, mas pode ser só um reflexo. Me lembra muito a posição de que pessoas do Esquadrão do Levi lá atrás, sabe? Na temporada, na época de Titã Fêmea, morreram. Pode ser o próprio Levi cheio desse sangue, pode ser qualquer personagem da tropa, mostrando o quanto pessoas morreram no decorrer desse caminho. E também fazendo transição para a própria Randy, já sem um olho e acabada, abatida. Mostrando que nesse caminho, no que tá acontecendo, também, ó, ficam várias mortes. Acontecem consequências que talvez não sejam esperadas. Vamos voltar pra música. Ó, o grito do I swear. Aí a gente vem aqui pra esse passado, um flashback que seria do passado do Zeke. O Zeke com o Tom Saver, que é o ex-titã bestial, que foi o pai adotivo, vamos dizer assim, do próprio Zeke. Ó, e aí a transição dele jogando a bola para o Tom Saver e o próprio Bestial arremessando e o Zeke passando rapidinho. Pra mim é indiferente também qual é esse momento, mas a gente poderia dizer que é quando ele renasce, porque ele tá aqui também sem camisa, o momento que a gente viu no episódio 76, né, o que abriu essa temporada. Mas, pra gente entender, é o Zeke dentro de uma floresta, iluminado com alguns pequenos raios de luz que entram por entre as folhas, e depois dele mostrar esse seu passado com o Tom, que está vinculado a vários outros traumas e propósitos que fez o Zeke ser quem é neste momento. E aqui o Eren mordendo a sua mão, fazendo uma transição para ele então transformado com o seu titã, e aí de fundo a gente vai escutar o gutural falar algumas coisas muito interessantes. Sem lágrimas, sem medo, fearless, sem medo. Burning, burning, tipo queimando, queimando. É uma escolha de um vocal mais agressivo, mais gutural, mostrando essa sua transformação e tudo que ele foi fazendo, justamente talvez deixando de lado qualquer sentimento e vontade de que não queria pegar em faca, só queria te salvar, eu não queria fazer nada errado, mas aí ele foi sentindo e se enchendo desses sentimentos, sem lágrima, sem medo. Queimando. Queimando de quê? E aí a gente tem de novo aqui, em slow, ele atacando ali, né? E em seguida a gente vai vendo alguns dos portadores, ou todos os portadores de titãs, fazendo transição entre, por exemplo, um Reiner acabado, triste. Ó, aqui a Pieck com o seu titã, também muito caída, muito mal, assim, não tá ninguém feliz nesse ponto, fazendo a transição pro que tem que fazer, pro que tem que lutar, quais são suas missões como titãs originais. Aqui é muito bom porque a gente vê o Porco Galliard, que é o atual titã mandíbula, e no seu reflexo, ou ao seu lado ali, no vidro da janela, tem a Ymir. Como se, por exemplo, ele também hoje percebesse que ele não é só mais o porco, ele é uma soma de todos os outros portadores, que dentro dele também há muitos sentimentos, angústias, como ele próprio disse, que viu memórias da própria Ymir. E aqui ele, nesses momentos lindíssimos do seu titã mandíbula. E aqui, Annie Leonhardt. Annie Leonhardt com os cristalzinhos, ou gelo, né? Não sei, ela tá parecendo aqui quase congelada. Ao seu lado, o cabelo mais compridinho caído, e ela... E olha que legal o paralelo da Annie. A Annie justamente aqui parece que tá sentindo de novo seu rosto, o que é existir, o que é ter esse corpo dela novamente. E como transição, como titã logo depois, tá a mesma coisa, ela olhando para suas mãos, talvez sentindo essa sensação pela primeira vez, ou que seja, do que é ser essa titã, o que é ter esse corpo. A voz de fundo, enquanto isso, vou colocar em slow pra gente ver melhor aqui, ela fala, não me fale o que eu perdi, ainda viajando, ainda perdido no meio da névoa. O que me dá a entender isso? Que ele tá dizendo o seguinte, o Eren, no caso, que parece ser a voz ativa dessa letra. Não me fala o que eu perdi se você, por enquanto, tá ainda na escuridão. Tá ainda na ignorância, no meio da névoa, no meio da mentira, sabe? Que você não tá enxergando, porque quando tem mist, né, a névoa, você não enxerga as coisas direito. Então não vem dizer pra mim o que eu perdi enquanto você ainda tá no meio disso. Só que em paralelo, a gente vê outros portadores, que todos eles dos 9 titãs originais, eles também têm seus problemas, eles também passam, nenhum aqui tá feliz, todos eles passam pelos seus sofrimentos. E todos eles também, com certeza, certamente perderam alguma coisa. Então, às vezes, na letra, eu acho que não precisa significar só sobre o Eren. Nesse caso, eu acho que as imagens puxam muito para a própria realidade desses aqui, que foram usados como guerreiros ou como titãs, no caso do Eren, para defender alguma coisa antes de defender talvez a si mesmo. E aqui tá o Bertolt, de novo, triste, caído, e uma gota que cai. E aqui... ela é mostrada mais como sangue no Armin.
um sangue que sobe. Quer dizer, a gente tem aqui no Bertold, ó, uma gota caindo, que pode ser uma lágrima, e essa lágrima transiciona para um Armin caído, deitado, e o sangue sobe. A lágrima de um, que foi o sangue que alimentou a transformação de outro. Que também não tá nada bem, claro, nessa abertura aqui. O Titã Colossal do Armin, em meio a tanta destruição. E de novo, nesse mesmo trecho, a gente tem a Titã Martelo de Guerra, que infelizmente, né, gente, só surgiu pra dar um golpe ali e morrer logo depois. Lara, que não teve muita história pra gente contar. E aqui eu poderia dizer que a Lara, não dá pra ver muito bem quem tá aqui, mas de qualquer forma, tudo isso, todos esses titãs, culminando na Titã Martelo de Guerra, terminam de novo. A gente volta pra um Eren que tá ameaçadoramente pegando esse cristal e sendo o predador, né? O final dessa narrativa é um Eren predador. Essa transição aqui não tem letra, mas eu vou colocar pra gente ver só rapidinho com a música e em seguida volto pra comentar em slow motion. Vamos lá, vários segredinhos. A gente vai num lugar que agora a gente já sabe que lembra muito os caminhos, que a gente já viu Ymir renascendo lá. Recentemente vimos também o próprio Zeke passando por uma situação diferente, ali diferenciada de retorno à vida, vendo uma garotinha naquele local, recentemente no episódio passado. E essa luz, ó, vai subindo e ao mesmo tempo também a partir, ela meio que faz um vínculo, talvez com ou o cenário que o próprio Zeke estava passando no começo dessa temporada, né, retornando à vida. Mas de uma forma mais ampla, também lembra uma associação que já foi feita em Encerramento passado, mostrando que às vezes uma gota de sangue caindo numa simples flor, uma forma mais simples e tão bela de vida, pode dar origem a outras coisas. O começo de uma vida, o fim de muitas, afinal, o mundo é belo, mas também muito cruel. Nesse caso, nova gota de sangue da abertura nova deu origem a uma garota. Ali mostrando, às vezes, uma garotinha que parece ser a mesma garotinha que foi mostrada no episódio passado, né? No renascimento do Zeke, que moldou de alguma forma o corpo dele, ou que apareceu já em vários trailers e que lembra muito, ao mesmo tempo, a Historia criança até o encerramento recente de Shingeki. E essa menina, ela vai se fundindo com a imagem dessa luz, como se ela mesma fosse formada da mesma luz, e ao fundir, ela dá origem a esse topo que parece uma árvore, galhos de uma árvore que crescem, que vão fazer uma transição para isso aqui que a gente precisa ver a letra novamente. Esse é o refrão chiclete que fica na nossa cabeça. If I lose it all, se eu perder isso tudo, e aí tem várias bombas que caem no mar. Cair, escorregar e cair. E aí tem de novo, imagens de guerra, no oceano, bombas, algo que lembra inclusive a temporada passada, a abertura da temporada passada, transicionando para nuvens. E a voz dizendo, se eu perder tudo, se eu escorregar e cair, eu nunca vou olhar para trás. Eu nunca vou desviar do meu foco. E aqui a gente tem Eren em cima das nuvens, Eren adulto, admirado, aparentemente olhando para algo e gostando, que vai fazer uma transição pro Eren mais jovem, e na cabeça dele tem a faca. A faca que ele queria usar só para salvar, mas que de alguma forma está fazendo parte, fundido, a este Eren de hoje, que está acima das nuvens olhando algo muito admirado. E a letra novamente, se eu perdesse tudo, se eu escorregasse e caísse, eu nunca ia olhar para trás. Ou seja, não importa se eu vou perder tudo, não importa se eu vou cair, se eu vou escorregar, eu não vou mais desistir do que eu tô fazendo. Olha lá. E a faca ataca, né? Ela chega a ser empunhada e ataque, né? Não é à toa, com certeza, que ela tá aqui dentro da figura e da cabeça do Eren Pititico. Lembrando que a gente tem duas vozes, dois tipos de vozes nessa música. E, de novo, sem dar nenhum spoiler, eu não acredito que o personagem seja formado por uma ou por outra. E sim pelas duas, né? Vamos dizer assim. Vamos voltar pra música. O refrão continua, se eu perdesse tudo. E aqui a gente tem pessoas olhando pra cima, pessoas que não reconhecemos ninguém a princípio, nem o local, que tá muito fechado, não dá pra gente vincular com nada. Olhando para o alto, assustadas. Pessoas correndo, em desespero com certeza. Olhando pra cima mais uma vez, assustadíssimas. E enquanto isso, se eu perdesse tudo, se eu perdesse tudo, se eu perdesse tudo. E eu queria de novo, sem dar spoilers, dizer que às vezes a letra também pode fazer associação com outras pessoas e outros papéis que estão passando. Porque, por exemplo, If I Lose It All, se eu perdesse tudo, não pode ser também para essas pessoas. E aí a gente volta.
se eu perdesse tudo. E aqui a gente tem as sombras de um passado que parecia muito mais simples, né? Era só lutar contra os titãs pelados e pronto, e o mundo parecia vazio e tranquilo para o Eren explorar e todos os outros. Tem inclusive aqui os ex-guerreiros de Marley, Annie, Bertolt e Rainer à direita, e o resto do pessoal da turma 104, que a gente veria mais pra frente também, e a música falando se eu perdesse tudo. O pôr do sol, que também é algo muito importante. Muitas vezes o pôr do sol no horizonte, além da muralha, era o vínculo, a expressão de liberdade, de futuro e de esperança. Também nas aberturas e encerramentos de Shingeki. E aí, ó, se eu perdesse tudo pra além da muralha, fora da muralha, se eu perdesse tudo lá fora, aí ele fala, live to die another day. Viva pra morrer outro dia. Parece que ele fala isso pra alguém, talvez. Se eu perdesse tudo lá fora, pra além das muralhas, viva pra morrer outro dia. Ou seja, continue vivendo. E aqui a gente tem a Mikasa colocando de volta o cachecol que ela tirou no começo da abertura. Aqui no pôr do sol, seria um pôr do sol do fim das coisas. E aí essa é a parte que deu muita polêmica, muita, né, vamos dizer, informação trocada sobre a letra. Que são os 3 pequenininhos correndo, fazendo uma associação ao começo da jornada dos 3, ao começo do anime. Armin, Eren e Mikasa, jovenzinhos antes de tudo dar errado. Em que a letra fala, eu não quero nada. E aí, a primeira versão que saiu por aí das pessoas era Just You Two, só vocês dois, que fazia muito sentido com o que a gente tá vendo na imagem. Porém, o que se diz agora é que eu não quero nada, I'm just here to. Eu só estou aqui para. E também faz sentido com a letra, tá? Mas enfim, de qualquer forma, a gente tem aqui, no final da abertura, uma demonstração deles parando em frente a outra árvore, que não aquela brilhante que a gente viu há pouco tempo. Os 3 juntos que iniciaram essa jornada e começam essa abertura, infelizmente, separados, inclusive. E aí, um momento muito importante, a gente se aproxima só do Eren, já com roupa de tropa em frente a essa árvore. O tempo passando, ó, passa a folha e ele já tá mais velho, como o disfarce dele de Kruger. E aí a gente dá um zoom no seu olho e, ó, já tá vindo algo. A gente vê embaixo ali, ó, colossais, claramente, muitos titãs e algo que parece um super esqueletão em cima. Que é a imagem que tava no olho dele. E a letra tava falando, então, teoricamente, na versão que eu vi como oficial, ou a mais correta, eu só estou aqui para. E aí vem o gutural, beware, gutural. Voz mais agressiva, um grito de desespero, de raiva, não sei, e no olho desse Eren, depois dele ser pequenininho, dele estar com os amigos, correr, a vida era mais simples, ele aparece sozinho, e aí ele vai passando por várias coisas e o seu olhar foca nisso. E nisso a gente vê, talvez, uma quantidade de água subindo, ou seria poeira, muitos titãs iguais aos colossais, e atrás dele o que seria uma estrutura de ossos, de algo assim parecido, parecem ter 2 braços. Eu vou deixar para você que não leu o mangá fazer suas próprias teorias, o que isso significa simbolicamente, o que isso vai dizer para o futuro da história. Se você leu o mangá, pensa aí. E no grito final, em gutural do Beware, abre o olho aí, a gente vê o Eren gritando, em recente transformação provavelmente, porque ele tá com aqui as marcas de transformação, tem uma fumacinha saindo atrás dele, e ele grita em desespero. A gente vê, talvez, então, que ele tá segurando muita coisa. E o grito do lá atrás, do sem medo, sem lágrimas, queimando, também é ele. Da mesma forma que no começo é o Eren que fala, eu não queria fazer nada, eu não queria ser rei, eu só queria salvar, eu só queria fazer as coisas certas. Esse também é o Eren, em desespero, em raiva, em ódio, que passou por tudo isso e nesse final é esse aqui. Que vai fazer a transição para, mais uma vez, a gente olhando de baixo, a gente sendo pisoteado por um colossal. Que vai terminar essa abertura pisando, dilacerando uma borboleta. O que isso pode ter de significado? Até peguei aqui livrinho pra gente ver alguns significados mais básicos, né, de borboletas em geral, quando elas são usadas. E muitas vezes, vou até ler pra vocês, a borboleta ela é usada pra metamorfose, que é algo que a gente vê muito, porque ela é a transformação a partir de, né, veio da lagarta, etc e tal. Ela é o símbolo da mudança, portanto também de renascimento, ressurreição e alma. E aqui, esse símbolo de renascimento, ele é destruído. Ele é dilacerado. Muitas pessoas talvez façam associação também com a cena em que a Mikasa vê a beleza do mundo, tudo é belo, e é uma borboletinha, muito parecida com essa. E aqui também essa borboleta foi acabada, né? Mostrando talvez como Mikasa aprendeu na infância que o mundo é belo, mas também é muito cruel até com as criaturas mais puras.
Foram comentários muito extensos, eu peço desculpas a vocês, mas eu queria falar de todos os significados, letras. Foi um pouquinho difícil eu ficar aqui tentando não levar strike, tirando música, colocando música. Espero que vocês tenham curtido. Me falem aí o que vocês acharam dessa abertura em si, dessas mensagens, o que vocês viram a mais e o que vocês esperam daqui pra frente em Attack on Titan, 4ª temporada, parte 2. Espero vocês em todos os domingos. Os vídeos aqui no canal saem terça, sexta, domingo. Qualquer mudança de cronograma ou conteúdo extra, @xgabichavier nas redes sociais. Espero vocês. Tchau!